Paz do Senhor, meu povo! Boa tarde, mais uma tardezinha com Jesus. Nós estamos aqui na leitura diária oficial para trazer uma palavra de Deus para mim e para o seu coração. Amém? Que tá lá em Mateus. A gente sabe que toda terça-feira a gente fala do livro de Mateus. Mateus 14, no seu versículo 13, que vai dizer assim, ó, do 13 ao 21. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é misto que vão, dê-lhe voz de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos dos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram os pedaços que sobejaram, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. A gente bem sabe, né, que Jesus, ele é aquele que provê, aquele que abençoa, aquele que dá, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, né? E aqui a Bíblia vai dizer que ele teve compaixão, né, da multidão, compaixão das pessoas que estavam ali, compaixão, né, da situação daquelas pessoas. A Bíblia vai dizer que ele os curou, né, os abençoou. E aí, já chegando a hora já, né, da tarde, já chegando tarde, aí os discípulos vai falar com Jesus: despede a multidão, porque para que eles vá em aldeias e comprem comida. E aí Jesus, né, como ele, além de prover, além de dar cura, né, a libertação, além de ele fazer os milagres, ele ainda dá o alimento. Ele não despede ninguém, né, de mão vazia ou com fome, né? Jesus, ele é maravilhoso. Quando a gente fala de Jesus, a gente lembra, né, dos seus feitos, do quanto ele era amável, do quanto ele é doce, do quanto ele é poderoso, do quanto ele é grande, do quanto ele é misericordioso, do quanto ele é bondoso. E de maneira nenhuma ele vai desprezar ou deixar o povo, né, sair sem nada, sem receber, principalmente a cura, a libertação e também o alimento, né? Porque a Bíblia vai dizer, né, acho que Mateus mesmo, que ele veste as ervas do campo, né, dá de comer aos passarinhos. Não faria isso conosco, né, que somos mais importantes do que os passarinhos. Então a gente precisa entender que em Jesus nós não somos escasso de nada, mas sim temos fartura, principalmente da presença dele. E aí é que a história vai dizer que Jesus agora, ele diz assim para os discípulos: dei você de comer. É incrível, né? Jesus, ele traz esses desafios, né, para nós seres humanos, ao ponto de a gente tentar, às vezes, olhar com o olhar dele, tentar, às vezes, olhar com entendimento, com a sabedoria dele, né? E aí os discípulos falam assim: não, só temos 5 pães e 2 peixes, não, praticamente isso não dá. Aí Jesus, né, como ele é desafiador, né, nos seus ditos, e aí, junto com o seu dito, ele também dá a resolução, né? E aí vai dizer que o Senhor Jesus: me dê aqui. Aí levanta da graça, né, abençoa e dá aos discípulos, né? E aí os discípulos que dão a multidão. O que é que a gente consegue entender, né, com isso, né? Que tudo que o Senhor nos pede para fazer, ele vai dar conta de fazer, e aí a gente conclui aquilo que ele disse que era pra gente fazer, né? Então a gente observa, né, que algumas vezes o Senhor falava vá, mas o Senhor instruía como ir. Aí a gente lembra, né, quando Deus fala com eu sempre lembro dessa palavra, essa palavra é, assim, guardada no meu coração de uma forma, que ele pega Ezequiel, né, e
Coloque Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos. Então, Ezequiel que tinha que profetizar, porque se fosse para Deus fazer, Deus fazia. Então tem coisas que é pra gente fazer, tem coisas que é pra gente executar, tem coisas que é pra gente colocar a mão e fazer, né? Então é isso que o Senhor fala. O Senhor primeiro chama os discípulos e diz assim, ó, dê vocês de comer a eles. E aí ele diz, nós não temos, só temos 5 pães e 2 peixinhos, tá? Me dê cá. Ele fez o que era impossível para os discípulos fazerem e depois deu de novo para os discípulos para que ele pudesse entregar, né? Fazer, executar. Porque o impossível o Senhor faz, mas o que é para nós fazer? Nós precisamos fazer. E a Bíblia vai dizer que ele multiplicou, né? Aí colocou o povo sentado na erva, né? Acredito que no chão, né? Naquela onde tinha aqueles matinhos. E aí ele começou a entregar. Aí entregou e aí a quantidade de pessoas que foram limitadas com 5 pães e 2 peixes é extraordinário. É coisa de Deus, que só Deus pode fazer. Aí vai dizer aqui, ó, que e comeram todos, saciaram e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então Jesus é aquele que pode fazer milagre, Jesus é aquele que vai fazer milagre. Mas entenda de uma vez por todas, o que é para eu e você fazer, vamos fazer mais aquilo que é para Deus fazer, né? Que possamos confiar de forma plena, né? Para aqueles discípulos ali, alimentar aquela multidão com 5 pães e 2 peixes era impossível. Mas tem coisas pra gente que é impossível, assim. Mas creia de todo o seu coração que Jesus, ele pode realizar, que ele pode fazer, que ele pode realizar um milagre na sua vida, né? Pra Jesus não tem nada impossível, a Bíblia diz, né? Para Jesus, ele pode fazer tudo. Sabe que é uma pessoa poder fazer tudo, queridos? Jesus pode. Então, guarda essa palavra no seu coração e creia, né? Que essa situação, né? Que essa escassez, né? Que essa falta de alimento, que essa falta de fé, né? Que você está enfrentando hoje, caia por terra em nome de Jesus. E você consiga crer no impossível. No impossível que só Jesus faz, né? Só Ele pode fazer. Creia tão somente. A Bíblia vai dizer, se creres, né? O Senhor falou para Marta, verás a glória de Deus. Né? Então que hoje é tarde de você crer, essa palavra pra gente crer, essa palavra pra gente acreditar naquilo que Deus, ele pode fazer, naquilo que ele vai fazer, né? Diante da sua pequenez, diante da sua impossibilidade, daquilo que tá em suas mãos, porque ele trabalhou com aquilo que tinha na mão dos discípulos, né? E ele fez um milagre, então ele vai trabalhar com aquilo que você tem aí na mão, sua oração, seu jejum, sua consagração, sua leitura da palavra, sabe? Se aproxime de Deus. Entregue para ele tudo que você tem, aquele pouco mesmo que você tem, entregue para ele que ele multiplica. Vamos orar? Soberano Deus, glorioso Pai, obrigada, Jesus, por esta palavra, Senhor, obrigada, Jesus, porque sabemos que para o Senhor nada é impossível, então que nessa tarde possamos provar o impossível do Senhor, que a gente entregue, Senhor, aquilo que nós temos na